Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vim trazer para vocês essa blusa que ficou maravilhosa, super fácil de fazer, ficou bem leve, tá? Então dá para usar até no verão também, tá? Mesmo ela sendo uma lãzinha, tá? Mas ela é uma lãzinha bem fininha e eu usei uma agulha mais grossa, né? Vocês viram que ela fica com caimento, gente, ela fica muito macia, muito leve, ela é 100% algodão, tá? Lógico, como eu sempre comento, vocês podem fazer no fio que vocês quiserem. Se vocês não acharem esse fio aí na região de né, que vocês moram, vocês acham em vários bazares pela internet, tá? Eu comprei pela internet, não vou nem fazer propaganda, tá? Mas acho que a maioria aqui compra por esse bazar, né? E eu até tava com medo de comprar, mas é super confiável. Chegou bem direitinho, eu amei as cores, nossa, eu fiquei assim super encantada, porque como eu comento aqui, na minha cidade tem poucas opções de linhas, né, de cores, de marcas, e eu queria uma coisa bem diferente, que a gente sempre vê umas peças lindíssimas fora do Brasil, né, uns linhas, uns fios maravilhosos, e aqui a gente não encontra. E eu encontrei, né, pela internet, esse fio vem da Turquia, mas olha, é da Cisne, tá? Quem nunca viu é o fio otimista. Aqui, ó, eu trouxe pra vocês o que sobrou. Eu usei um novelo, não chegou nem a ser um novelo e meio, tá? Isso daqui foi o que sobrou do segundo novelo, tá? Então, ela rende bastante, ela é maravilhosa, né? E tem várias opções de cores, né? Todo degradezinho assim. Quem já conhece, já sabe que o fio é maravilhoso, né? E se vocês forem fazer uma peça um pouco maior, vocês até conseguem fazer com os dois novelos também, tá? Esse tamanho aqui é um tamanho G, ela serve em mim, tá? Veste aí até um 44. Se vocês forem fazer um tamanho P, acredito que um novelo só sirva, tá? Dê pra fazer direitinho, né? E aí, se vocês forem fazer MG, aí tem que comprar dois novelos, né? Até o GG, dois novelos. E sempre vai sobrar um pouquinho, até se vocês quiserem fazer mais comprida, se vocês quiserem fazer até uma saída de praia sem manga. Esse fio vai render bastante. Então, para quem tá começando com crochê, eu sugiro que me acompanhe, pausa o vídeo, salva aí se precisar, né? Depois de alguma dica. Não pulem o vídeo, porque eu sempre vou, conforme vou explicando, eu vou passando algumas dicas bem legais para vocês aí, que sempre serve de ajuda aí para alguém. Então, a gente vai fazer aqui as correntinhas, como que a gente vai pegar as medidas, tá? Peguem as medidas de vocês do busto. Vamos supor que vocês tenham aí 85 vou pegar uma medida exata, 90 de busto. Então, vocês vão fazer 45 centímetros de correntinha, tá? Ela é reta, então, o que vocês fizerem embaixo vai ter que seguir até em cima, até a quantidade de pontos. Então, aqui eu vou fazer as minhas correntinhas até dar a medida aqui. Gente, não adianta falar assim, quantas correntinhas eu faço, gente, o que vai determinar são as medidas de vocês. Ou se vocês forem fazer para cliente, né, vocês vão pedir as medidas certinhas e aí vocês vão fazer de acordo como são duas peças, então 90 centímetros de busto, 45 de um lado, 45 do outro. Então, duas peças aí de 45. Terminando as correntinhas, tá? A minha agulha é 6 aqui, lembrando. Claro, se vocês quiserem fazer com uma agulha menor, né? Ela não vai ficar tão leve e ela não vai render tanto, aí é com vocês, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta de trabalhar com agulha grossa. Bom, eu vou pular aqui as 3 primeiras correntinhas e na quarta corrente eu vou fazer ponto alto. Primeira carreira inteirinha eu vou trabalhar ponto alto, tá? Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai vendo o desenho que vai formando, assim, né? As cores, é lindíssimo. Gente, eu fiquei encantada com esse fio. Fiquei feliz mesmo, porque eu via assim pela internet e, nossa, e aqui eu não via, né, nas lojas. Então, aqui, ó. Então, primeira carreira inteirinha, tá, gente, ó? Só ponto alto. Então, terminando a primeira carreira aqui, a gente vai virar o trabalho. Eu vou subir 5 correntes. 4, 5 correntes. Eu vou pular o primeiro ponto e vou trabalhar um ponto alto aqui, ó, no segundo ponto. Esse buraquinho de ponto aqui faz parte desse primeiro ponto que a gente faz, tá? Então, as 5 correntinhas, o que que são? Nada mais é do que a altura de um ponto alto, que seriam as 3 correntinhas, né? 3 ou 4 correntinhas, e a distância de um pontinho para separar entre um ponto e outro. Então, eu coloco 5 correntes para ficar certinho, tá? Aqui, ó.
uma correntinha para separar, ó, vou pular o primeiro ponto, trabalho o segundo. Então, aqui a gente vai trabalhar ponto sim, ponto não, sempre separando com uma correntinha, tá, ó. Pulo o primeiro, trabalho o segundo e faço aqui o ponto alto, tá? Ó, vocês vão vendo que vai ficar certinho aqui. Uma correntinha, pulo o primeiro, trabalho o segundo, faço ponto alto. E a gente vai seguindo até o final. Chegando aqui no finalzinho do trabalho, vou trabalhar aqui, ó, vou fazer o último ponto alto. Viro meu trabalho, subo 3 correntinhas agora. Então, agora eu vou pular esse buraquinho aqui, né, o primeiro buraquinho de ponto aqui, e vou trabalhar um ponto alto aqui, ó. Vai ficar bem em cima do ponto alto da carreira anterior, tá? Eu vou fazer um ponto alto aqui. Vou dar uma laçada, vou virar aqui, ó, a minha agulha, vou vir aqui atrás, nesse buraquinho aqui, ó, que seria a minha correntinha, e vou fazer um ponto cruzado, ó. Cuidem, aqui, ó, com a extensão do fio, né? E a gente termina, então, aqui o ponto alto, olha. Então, a gente faz o ponto cruzado. Pulo o espaço da correntinha, vou trabalhar no ponto alto aqui, trabalho o ponto alto normal. E volto nesse buraquinho aqui, ó, da correntinha, e vou fazer o X, né, o X, o ponto cruzado, ó, e trabalho o ponto alto. Então, essa carreira inteirinha a gente vai fazer com esse ponto cruzado. Ó, pulo o espaço da correntinha, trabalho o ponto alto. Dou a laçada, volto aqui no espaço da correntinha, o ponto tem que ficar bem dentro do buraquinho aqui da correntinha, tá? Ó, pra ele não ficar errado, não ficar torto. E a gente faz, então, o ponto cruzadinho, tá? E a gente segue até o final. Então, chegando aqui no último ponto, a gente vai pular aqui, ó, vocês vão ver que sobrou só o espaço dessas 5 correntinhas de início dessa segunda carreira, né? A gente vai pular a primeira correntinha, na segunda a gente vai fazer o ponto alto, que vai ficar na altura desse primeiro ponto aqui que a gente trabalhou as 3 correntinhas, né? Pra ficar um ponto na frente, né? No início da carreira e um ponto no final da carreira. Viro, então, aqui o meu trabalho, subo 2 correntinhas agora, e agora eu vou fazer a carreira inteirinha de novo de pontos altos somente, tá? Então, todos os pontos eu vou trabalhar aqui ponto alto, ó. Começando desse primeirinho aqui, ó. E a gente vai seguindo. Então, quem tem dificuldade aí de fazer uma peça reta, conta quantos pontos vocês fizeram nessa primeira carreira, vai ter que ter exatos agora nessa carreira aqui também de pontos altos, tá? Pra facilitar. Como aqui a gente pula pontos, né? E como aqui a gente faz o ponto cruzado, não vai ficar a mesma quantidade de pontos. Então, faz o que tem nessa daqui, nessa segunda aqui de pontos altos, vocês vão ter que fazer igual. Então, se vocês verem que nessa segunda carreira aqui de pontos altos, se não tiver a mesma quantidade da primeira, então vocês já desmancham por aí, porque vocês vão saber que o erro tá aqui, tá? Senão vocês vão seguindo, uma coisa que eu não gosto de fazer, é tá fazendo a minha peça e chegar lá no final, ai, tem alguma coisa errada, eu tenho que desmanchar tudo. Às vezes eu prefiro fazer de novo uma nova peça, deixo aquela lá no cantinho, do que ter que desmanchar. Não sei se vocês são assim, né? Então, eu já vou verificando desde o começo, porque daí é mais fácil pra gente desmanchar e fica mais rápido, né? Facilita o nosso trabalho. Então, tá aí uma dica pra vocês também. Então, aqui a gente vai fechar todinho aqui com pontos altos. Quem gosta de saber o peso da blusa, gente, ela ficou com 180 gramas, só pra vocês terem noção, ela ficou super leve. Então, não adianta vocês, tem muita gente que pergunta assim, Kátia, qual o peso da blusa, qual o peso da saída de praia? Depende do fio que vocês usarem, vocês, né, que eu uso, vamos supor que eu usei essa linha otimista, mas vocês vão fazer com barroco, ou com amigurumi, qualquer outra linha. Não vai ser o mesmo peso, vocês não vão usar a mesma quantidade de fios, então vocês não podem se basear com peso. Tem muita gente que, eu preciso saber do peso. Não é a mesma coisa. O fio vai modificar, a agulha que vocês usarem, o ponto de vocês vai mudar também, né? Tem gente que faz um ponto mais apertado, então ela vai ficar mais pesada, a blusa. Então, gente, a não ser que vocês estejam fazendo tapete, suplás, e aí seja tudo barbante. Aí vocês conseguem se basear, mas quando é peça de vestuário, gente, que vocês vão usar linhas diferentes, não tem como se basear, tá?
Mas aqui, ó, a Tex é 588, tá? Isso daqui vocês... Só que nem parece, né? Ela parece um fio 3, de tão fininha que ela é. E a cor dessa daqui é 609, tá? Se vocês quiserem comprar a mesma cor aí. Então, aqui, ó, eu vou seguir essa carreira aqui até o final. Ah, e se vocês também quiserem o nome do bazar, né, do armarinho que eu comprei, esse fio, se vocês não acharem na cidade de vocês, vocês coloquem aqui nos comentários que eu mando pra vocês, tá? O nome. Então, aqui até o final, aí eu viro aqui a minha peça, vou subir 4 correntinhas, e agora eu vou pular esse primeiro ponto, vou trabalhar no segundo, vou fazer aquele ponto cruzado, tá? Ó, fiz aqui o ponto normal, volto no ponto que eu pulei e faço aqui o meu xizinho. Lembrando que esse buraquinho de ponto aqui equivale a essas correntinhas que a gente subiu do primeiro ponto, tá? Pulo o primeiro, trabalho o segundo, faço o ponto alto. Dou a laçada, volto nesse ponto aqui que eu pulei e faço, sempre cuidando aqui com a agulha, tá? Para o ponto não ficar nem frouxo e nem apertado. E aí, a gente vai seguindo, ó, pulo o primeiro, trabalho o segundo, volto no ponto que eu pulei e faço aqui meu ponto cruzado. E vou até o final. Agora, eu vou passar mais uma dica para vocês, tá? Vocês estão na dúvida aqui se vocês vão ter que fazer mais um ponto cruzadinho aqui no final, ou se vocês já vão encerrar a carreira aqui com ponto alto. O que vocês podem fazer? Na carreira que vocês fizeram aqui o ponto cruzado, vocês vão contar. Eu tenho 6 pontos cruzados aqui. Então, aqui em cima eu também vou ter que ter 6, tá? Ah, a peça de vocês, lógico, uma peça tem 30, né? Na blusa aqui vocês vão fazer 30, então, nessa carreira vai ter que ter 30 também. Se não tem, vocês... Ah, tem 29, então eu tenho que fazer. Tem muita gente que tá na dúvida, que tá começando, então, se vocês forem acostumando, né, a fazer essas contagens, vocês vão ver que vai ficar mais fácil, vocês vão conseguir o resultado mais rápido, né, vocês vão conseguir terminar a peça mais rápido, e aí com o tempo vocês vão acostumando e vocês vão sabendo qual é o ponto que vocês têm que trabalhar, principalmente chegando aqui no final do trabalho, tá? Então, aqui, ó, faço ponto alto, volto aqui, ó, viro o trabalho, subo as 2 correntinhas, desculpa, gente, que agora é a sua carreira de pontos altos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai intercalar agora uma carreira de ponto alto e uma carreira com ponto cruzado. Uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto cruzado. E vai seguindo. Se vocês quiserem fazer como aqui embaixo a gente fez esse ponto furadinho, é só vocês seguirem, tá? E aí, querem uma peça mais aberta, é só vocês irem na sequência. Eu fiz aqui, ó, uma de ponto alto, né? Ponto alto, cruzado, ponto alto, cruzado. E aí, eu fui fazendo na altura que eu quis. Cheguei aqui na minha cintura, parei, tá? Vocês vão... O que vai determinar a altura, né, vai ser o que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer uma blusa mais curtinha, mais comprida, aí é com vocês também, tá, gente? Não adianta falar assim, ah, tem que fazer 20 carreiras. Não, vai ser o que vocês precisarem fazer aí, né? A quantidade que vocês precisam fazer aí. Bom, fez as 2 peças, tá? Olha aqui. Eu já dei a minha adiantada aqui, pra vocês irem visualizando, ó. Coloca uma em cima da outra. Se vocês quiserem deixar esse ponto furadinho pra cima, então, vocês vão deixar as 2 partes pra cima, tá? E aí, vocês podem fazer as mangas aqui, ou deixar essa parte furadinha pra baixo, tá? E fazer assim como eu fiz. Pra costurar essa peça aqui, eu sugiro que seja com agulha de tapeçaria, tá? A gente costura sempre do lado do avesso. O espaço da manga aqui, o que vai determinar... Tem gente que gosta de uma cava aqui mais larga, né? Maior, gosta de uma manga mais larga. Vocês também. Eu costumo deixar de 20 a 25 centímetros, dependendo do modelo da blusa, tá? Eu deixo aqui, costuro as 2 laterais. O que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Aqui em cima também. Ah, eu gosto de uma blusa mais caída no ombro, então eu vou fazer menos costura aqui em cima, né? Eu deixo mais ou menos 5 centímetros de cada lado, tá? Pra mim. E também depende do modelo da blusa, pra ela não ficar muito caída, né? Pra não aparecer o sutiã. Então, e aí eu fecho um pouquinho mais. Então, se aqui eu fechei 5, aqui eu vou fechar 5. Se eu fechei 10, vou fechar 10. E assim vai, tá? Pra costurar, acho que todo mundo sabe, né, gente? Pega na pontinha aqui. Eu gosto de fazer a costura pelos 2 lados, tá? Ó, os 2 fios dos 2 lados. Então, por mais que eu tenha um nozinho aqui, eu vou fazer mais uma vez a volta e vou passar minha agulha aqui, ó, por esse
buraquinho aqui, ó. Eu tenho certeza que a minha costura aqui não vai soltar, tá? E aí, eu vou costurando. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que, ó, de um lado, ó, ela tá lilás, desse lado aqui ela tá rosa. Então, eu vou pegar um fio somente do lado de fora e tá? Ó, do lado de fora, das costas e da parte da frente, tá? Pra não aparecer muito a minha costura, tá? Porque o fio aqui, como ele é todo trabalhado, todo colorido, né? Pra costura não ficar aparecendo, então, eu prefiro pegar os dois fiozinhos de fora, tá? De cada ponto. E aí, eu vou costurando aqui, ó. Depois, a gente arremata o fio direitinho, né? Os fios de sobra, ó. É costurar, acho que todo mundo já sabe, ó. Uma daqui, uma daqui. Normalmente, eu faço com duas, né? Essa aqui, nas duas, eu fiz aqui no começo pra gente poder iniciar, então, ali o nosso nozinho, né? Então, tá aqui, vou seguir. Então, depois que a gente costurar, a gente vai fazer as mangas. Tem gente que gosta de fazer a manga separada e depois costurar. Eu prefiro fazer já na peça, pra não ficar um monte de costura. E se a gente... Até já fiz blusas, tá? Mas eu sinto que quando a gente vai vestir, ela fica mais repuxada, né? Por causa da costura. E quando a gente trabalha já a manga na própria peça, eu acho que ela fica mais macia, fica... Eu prefiro, tá? Ó, eu vou fazer um nozinho, vou colocar o meu fio aqui, ó, na emenda, tá? Eu gosto de colocar sempre na emenda, no buraquinho da emenda aqui, pra começar bem certinho embaixo do braço. Já vou subir aqui, ó, 2 correntinhas. E aqui, ó, nesse primeiro buraquinho aqui, eu já vou trabalhar um ponto alto. Primeira carreira, então, aqui a gente vai trabalhar a carreira de pontos altos. O que que a gente vai fazer? Uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto cruzado, uma carreira de ponto alto, uma de cruzado. E pra gente trabalhar aqui a quantidade de pontos exatas, olha aqui, ó, a gente vai seguindo pelo espaço que tem aqui nos buraquinhos de ponto, tá vendo, ó, das carreiras, né? Faço mais um. Quando o espaço é maior, tá vendo? Aqui, esse espaço aqui, que é da carreira inteira, né? A gente vai trabalhar, então, 2 pontos altos. Aqui nesse caso, ó, vocês estão vendo que tem a carreira grande, né? Que aqui, ó, são aquelas 3 correntinhas que a gente sobe, e aqui já tem a carreira do ponto alto. Eu não vou trabalhar nesse ponto pequenininho, eu só vou fazer 2 pontos aqui dentro. Somente aqui no início, né, porque a gente começou aqui, ó, seguindo pela emenda, a gente fez, né, no espaço o espaço que a gente tinha aqui da carreira. E agora, a gente vai trabalhar dentro dos pontos, olha, dos pontos aqui da carreira, aqui, ó, tá vendo, ó? Nesse daqui eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar aqui. Gente, desculpa que passou um avião aqui, não deu nem pra pausar o vídeo. Tá vendo, ó? E aí, vai ficar certinho. Se vocês forem fazendo muitos pontos, ele vai ficar aquela manga toda com babado, tá? Então, tão vendo aqui que esse daqui eu não trabalhei, né, ó? Trabalhei 2 aqui e 2 aqui. E aí, vocês vão seguindo. E aí, lógico, vocês vão vendo... A única coisa que vocês têm que prestar atenção no final dessa primeira carreira aqui, é que vai ter que ser pontos pares, pra dar certo o nosso ponto cruzado, tá? Da próxima carreira, ó. Estão vendo, então, que eu tô trabalhando 2 pontos em cada carreira, e nesse pontinho pequeno a gente não tá trabalhando mais, tá certo? E a gente vai seguindo. E a próxima carreira a gente faz o ponto cruzado, e aí eu fiz, olha, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? Se vocês quiserem uma manga mais comprida, é com vocês também. E é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários que eu venho responder pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!